Olá, este é o canal Versátil de janeiro, o primeiro de 2017. Esse mês teremos duas coleções muito importantes, que na verdade seguem aqui uma tradição na Versátil de dois diretores que a gente já lançou bastante filmes. A primeira coleção é o Arte D, né, que chega agora ao seu 16º volume, com o Jean Renoir, né, o grande diretor francês, o grande mestre, um dos grandes mestres do cinema francês. Nessa edição do Arte D, a gente, na verdade, selecionou dois filmes muito importantes da fase francesa e dois filmes da fase americana do Renoir. Vamos começar pelo disco 1. Na verdade, é uma coisa importante destacar. Muitos desses filmes foram lançados aqui em edições que não estavam restauradas. Essas edições são as últimas restaurações, com uma qualidade muito boa, e você tem quase 1 hora de extras, inclusive aquelas famosas apresentações que o Renoir gravou, né, numa mesa de restaurante, falando um pouco de cada filme. Tem aquele sabor, o Renoir é uma figura muito simpática, carismática, então ele conta, né, com aquele tom de caos, o que é cada filme, né, o que foi cada filme na carreira dele. E além, nos extras também tem coisas muito interessantes, por exemplo, como um depoimento do Peter Bogdanovich, que é, além de cineasta, é um grande historiador e pesquisador de cinema, falando sobre o A Besta Humana, né? E uma análise muito boa do filme A Cadela. Então é bem interessante o material que realmente acompanha esses filmes. No disco 1 nós temos o A Besta Humana, né, um dos grandes filmes da fase francesa do Renoir, já totalmente inserido, que nós chamamos realismo poético francês, né? Você tem lá nessa época os franceses já antecipando algumas das temáticas do que vão ser exploradas no filme noir americano da década de 40, né? Toda aquela história, aquele fatalismo, que tem, na verdade também tem a poesia, um realismo mesclado com a poesia, né? O caso do Marcel Carné, que tem a parceria com Jacques Prévert. Aqui você tem uma obra que é uma obra naturalista, né? Com aquele determinismo muito forte do Émile Zola, né? Que é A Besta Humana, que é adaptada pelo Renoir, né? Com um grande ator, um ator símbolo, que trabalhou muito com o Renoir e trabalhou muito no realismo poético francês, que é o Jean Gabin. Né, o Jean Gabin, ele aqui vive o papel de um maquinista de trem, né, e ele é um maquinista de trem que vai acabar se envolvendo com a esposa de um fiscal lá da linha de trem da parte ferroviária. Né, e aí vai dar um triângulo amoroso com cores trágicas. Né. É um filme muito bem dirigido pelo Renoir, né? Tem aquelas sequências que ele faz, tem toda aquela poesia, tem todo o humanismo dele, inclusive as filmagens, são impressionantes as filmagens em locação externa dos trem, né? Os diálogos e a força da interpretação do Gabin, né? Então é um filme realmente que fica na nossa memória e trabalha muito todos os elementos típicos aí do realismo poético francês. No mesmo disco, nós temos um filme da fase já americana, um dos filmes mais importantes do Renoir, né, que é o Rio Sagrado, que é uma crônica, é muito interessante, que é baseado, né, é contado do ponto de vista, né, um livro biográfico, um livro memorialista, de garotas, na verdade, uma garota que conta, inglesa, que vive na Índia, perto de um grande rio, né, por isso que é o Rio Sagrado, né, que é o rio Ganges, lá na região de Bengala. E essa garota, ela vai contar o relato, na verdade, da juventude dela. É um filme, na verdade, de formação. É uma menina, como ela e as amigas, né, acabam se apaixonando por um oficial americano, né, que na verdade que tem um problema na perna, que perdeu uma parte da perna e eles vão se apaixonar por esse oficial. Então tem esse gosto, esse sabor de uma coisa da memória, da infância, e filtrado por essa perspectiva da menina, né? E é muito interessante como o Renoir, ele trabalha tanto a poesia daquele olhar da infância e com um registro antropológico da Índia, sem fazer uma coisa, por exemplo, estereotipada ou aquele olhar imperialista, colonialista, né, do universo indiano. Na verdade, é um filme que retrata com muito candor, com muita autenticidade, toda aquela situação, aquela cultura indiana.
né? Isso é interessante que a Índia tem toda uma tradição no cinema ocidental de representação da Índia. Você vai pensar no Passagem para a Índia, por exemplo, do David Lean, vai pensar no próprio Índia, o documentário do Rossellini. Então é interessante ver como o Renoir se encaixa nessa tradição, né? Foi um filme que ganhou o prêmio internacional no Festival de Cinema de Veneza e é considerado uma das obras-primas da carreira do Renoir. Realmente aqui com uma cópia muito bonita que resgata na sua restauração as cores do Technicolor, aquelas cores muito vivas, um trabalho de fotografia muito bonito. Aí nós temos no disco 2 o A Cadela, que para nós aqui da Versátil tem uma relação muito forte, né? Em dezembro nós lançamos o Almas Perversas, né? O filme de 45 do Fritz Lang, que é baseado, né, no mesmo livro. O Fritz Lang, ele fala, até estava lendo agora recentemente uma entrevista que ele deu ao Peter Bogdanovich, e ele fala que na verdade ele tinha assistido o filme, né, do Fritz Lang, do Renoir, mas que ele não reviu o filme do Renoir às vésperas da produção do Almas Perversas para não ser influenciado. Mas o que tem, na verdade, há muitos pontos, não só a história, mas até algumas soluções visuais são muito parecidas. Só que existe, claro, uma profunda diferença entre o estilo do Renoir e o do Fritz Lang. O Renoir, é muito importante que esse é o primeiro grande filme do Renoir, tá? É um filme já no início do cinema sonoro, e é o primeiro grande trabalho do Renoir, realmente. É um filme que você tem uma grande interpretação do Michel Simon, está vivendo o papel do pintor, né, que é aquele, na verdade, aquele homem apagado, infeliz no casamento, pacato, que é pintor nas horas vagas, a mulher despreza a pintura dele, e ele vai se envolver, na verdade, com uma mulher, com uma prostituta, né, sem saber, né, que ela é prostituta, e tem um cafetão nesse triângulo amoroso. Então, na verdade, ele vai ser explorado por essa mulher e por seu cafetão. Inclusive, a mulher vai assumir a autoria dos quadros dele e vai criar esse triângulo amoroso, uma tensão até uma solução muito trágica, né? E é um filme muito interessante, como o Renoir, aquela coisa do registro humanista do Renoir, de experimentações visuais. É muito interessante como o trabalho que ele faz, algumas soluções visuais da mise-en-scène do Renoir. Você vê que já essas são soluções vanguardistas, né? Como ele filma, assim, algumas perspectivas, algumas elipses. É um filme realmente impressionante, né? Ele ainda é muito jovem e ele tem uma marca, realmente um filme muito pessoal, um filme que você vai comparar com o Lang tem um pessimismo maior, né? Aquela coisa do noir, aquela coisa pessimista, extremamente pessimista. Aqui há momentos do sabor da vida, né? Aquela coisa mais com tons cômicos em alguns momentos, alternando aos tons trágicos. E diferente do filme do Lang, que tem algum tom cômico, mas é muito mais pessimista, muito mais perverso, né? Como o título em português colocou. Então é interessante ver os dois filmes e comparar. E é o meu filme favorito aqui dos 4 filmes da Caixa do Renoir. Eu acho que é um filme sensacional e que tem sido resgatado agora com essa nova restauração. É um filme que tem sido mais valorizado no cânone do Renoir, tá? E aí nós temos o filme que é o menos conhecido da Caixa, que é A Pérola da Caixa, O Amor à Terra, que não tinha saído aqui no Brasil ainda. É um filme do Renoir de 1945. E como o Renoir, ele é uma coisa muito interessante. Como ele fez na Índia, quando ele faz o registro antropológico e procura compreender, ter uma alteridade para compreender a cultura indiana, é o mesmo caso aqui, né? Ele está nos Estados Unidos e ele vai entrar na cultura do caipira, do redneck, né? Daquele caipira que trabalha a terra e tem aquele apego à terra. Tem uma família pobre, né? Que é essa família Tucker, né? Que é um homem casado e tem 2 crianças. Tem a senhorinha, né? Que é uma senhorinha bem ranziza, né? A ranziza, que é a vozinha, que acompanha eles. E aí o drama deles de conseguir sobreviver, de ter a colheita nas condições adversas. Então esse registro é um registro, ele tem muito um candor no trato com as personagens, né? O humanismo do Renoir nesse filme é muito evidente. É um belíssimo filme, um filme que realmente impressiona o trabalho com as personagens, algumas soluções visuais que ele dá. E é um filme realmente que é aquele filme aparentemente simples, mas que você vai pensando e você vai vendo que tem muito mais do que parece. O filme ganhou também o Prêmio da Crítica Internacional em Veneza e foi indicado a 3 Oscars, né? Isso é uma coisa importante, incluindo direção. Então, um filme que premiado, mas que estava esquecido e que representa o Renoir como autor, como mesmo em diferentes países, com diferentes condições de produções e diferentes matérias-primas para se trabalhar, ele permanece muito autoral, né? Um cineasta muito coerente.
E agora, para terminar aqui, é interessante que o Renoir, ele é um dos poucos que consegue sair da sombra do pai, né? Porque o pai é o Auguste Renoir, o pintor. Inclusive, uma tela do Renoir vai aparecer no Acadela, e muitos dos filmes no início da carreira ele vendia as telas para poder financiar. E é interessante que ele como conseguiu ele ter uma voz própria com um pai tão genial que foi o Auguste Renoir, um dos maiores pintores impressionistas, um pintor que revolucionou, né, a pintura, e ele conseguiu sair da sombra do pai e ser um cineasta com seus próprios méritos, com uma própria linguagem. Realmente é uma obra apaixonante do Renoir, e essa caixa é um convite para apreciá-la ainda mais. Aí nós temos o outro lançamento do mês, fechando um ciclo do Cassavetes na Versátil, o cinema de John Cassavetes, que é justamente as três obras-primas que faltavam para a gente lançar do Cassavetes. Com toda a obra do Cassavetes praticamente lançada pela Versátil, com exceção de um grande problema, que na verdade é um filme de encomenda, que ele entrou de última hora para finalizar o filme na direção, mas que não é um filme do Cassavetes, tá? É um filme que não é considerado um filme do Cassavetes. O último filme dele mesmo, de verdade, é o Amantes, né, que nós lançamos na caixa do Arte de John Cassavetes. Essa caixa, ela traz esses 3 filmes que faltavam, todos em versões restauradas, e quase 3 horas de vídeos extras. Então tem documentário com o Cassavetes, sobre o Cassavetes, tem entrevistas com a Gena Rowlands, com o Ben Gazzara. Então é bem completo, é um material muito rico, na verdade. O disco 1, nós temos o Faces, né, que é o filme de 68, um filme super importante, né, o primeiro filme que o Cassavetes vai fazer com a Gena Rowlands, que vai ser a esposa dele. Tem o Seymour Cassel também, e 2 grandes atores. O Seymour e a Gena são atores aí do grupo de amigos do Cassavetes e vão trabalhar com vários filmes dele. Mas aqui tem que destacar o excelente trabalho da Lynn Carlin e do John Marley. E o John Marley vivendo aí um alter ego do Cassavetes, né? É muito interessante porque você tem um desmoronamento como um tema bem clássico do Cassavetes, é um casamento que está desmoronando, aquelas situações de abismo, né? Que os personagens deles são sempre à volta, né, de abismos emocionais. Então tem aqueles embates, aqueles diálogos, aquela coisa visceral, né, do Cassavetes. É um filme que tem todo um trabalho especial de fotografia. Inclusive, eles trabalham com pouca luz, com pouco recurso, eles inovam na fotografia. Por isso que você vai ver o filme é bem granulado, tá? Isso mesmo numa cópia, se tivéssemos lançado em Blu-ray, tem essa granulação, ela é típica tanto da imagem HD ou a imagem SD. Tá? Não é uma coisa que eu sempre aviso que as pessoas não repararem esse grão tão aparente que decorre inclusive tem um extra que explica essa questão da fotografia no Faces, tá? O Faces foi um filme consagrado, que foi aclamado, né? Ganhou prêmios, inclusive, e é um dos marcos da carreira aí do Cassavetes, né? Aí nós temos no disco 2, aliás, destacando, ganhou melhor filme, né? E melhor ator no Festival de Veneza e foi indicado a 3 Oscars. Então, um filme muito importante na consagração do Cassavetes, feito com muita dificuldade financeira, parou várias vezes para poder fazer o filme. Aí nós temos A Morte de um Bookmaker Chinês. É interessante destacar porque a gente colocou aqui as 2 versões do filme. Por que 2 versões? Qual que é a história do Bookmaker Chinês? Ele é feito, na verdade, em 76, tem um corte maior de 135 minutos. Esse corte não é aceito pelo público, eles exibem, eles retiram de circulação pouco tempo depois. A plateia não gosta do filme e isso aí incomoda muito o Al Urban e o John Cassavetes. E eles voltam para a mesa de edição e o filme é relançado, reeditado, com praticamente quase meia hora a menos em 78. A gente colocou as 2 versões aqui. Aí tem a polêmica de qual seria a melhor versão. A crítica se divide, né? Porque a versão de ser a mais longa, ela digamos que tem mais cara de Cassavetes, no sentido que você tem aquele trabalho do método do Cassavetes, das improvisações organizadas que ele fazia, de tirar dos atores das situações, aquela coisa visceral, dos embates, o trabalho do choque emocional, das emoções extremas, que ele trabalha muito bem, né? E uma grande interpretação do Ben Gazzara como esse dono, na verdade, de uma boate, né? Que faz shows aí de striptease, uma boate bem decadente, né? Lá em Los Angeles, que ele, na verdade, acaba se envolvendo, cria uma dívida com a máfia, e a máfia pede para ele, já que ele não tem dinheiro para pagar a dívida,
para ele matar o que seria um bookmaker chinês, que depois ele vai ver que não é bem assim. Então é um filme desse personagem, que é aquele personagem deslocado, um personagem que tem um vazio dentro dele, que o clube, na verdade a boate é a vida dele, e aquilo vai, né, aquela situação vai degringolando. Então a gente vê esse desmoronar desse personagem, e é um filme de personagem, que é esse personagem do Ben Gazzara. A versão mais longa trabalha mais psicologicamente, as cenas têm um tempo maior, e o mais importante, quando ele vai reeditar, o Cassavetes faz uma reedição radical. Ele, na verdade, além de cortar, ele inverte as sequências, ele muda o sentido um pouco do filme, vira muito mais um policial. Então, para quem gosta mais de um policial, imagina, pô, tem um neo-noir do Cassavetes, está se encaixando na tradição do policial dos anos 70. Veja a versão mais curta, porque realmente ela tem uma ênfase maior na ação, muda até o sentido das motivações do personagem central. Então é muito interessante porque é um trabalho que vale muito comparar e refletir, é um trabalho radical de remontagem do filme. Então são dois filmes totalmente diferentes, por isso que os dois filmes estão também nesse disco aí, é importante ver os dois filmes juntos, as duas versões. Aí no disco 3 nós temos o Noite de Estreia, um dos filmes mais queridos do Cassavetes, né? Com a Jenna vivendo aquela atriz, a Myrtle Gordon, né? Que é uma atriz que na verdade está enfrentando a dificuldade, fazendo uma peça muito ruim, né? E essa peça lida com essas questões da meia-idade, do envelhecimento. E ela tem essa dificuldade, e é muito interessante porque, na verdade, num dos ensaios tem uma fã que é ardorosa, que a vê no carro, quer tocá-la, aquela adoração, que é uma fã jovem, e essa fã acaba atropelada, acaba sendo morta, e ela começa a se culpar, e ela começa a enxergar o fã que seria o espírito dessa moça durante os ensaios. Isso a perturba, né? E ela fica realmente, tem um surto, e esse surto vai atrapalhar toda a produção da peça. Então a gente acompanha essa peça desde os ensaios preparatórios, ensaios testes, nas exibições testes, até o momento da noite de estreia. O John Cassavetes é o interesse romântico dela, um dos atores da peça, tem o Ben Gazzara, que é o diretor. Então essa interação desse grupo de atores, que gosta de teatro, é uma peça muito interessante, é um filme muito interessante, é um filme que discute várias questões, assim, maravilhosamente bem dirigido pelo Cassavetes, é um filme que realmente envolvente, um dos filmes mais acessíveis do Cassavetes. Se você não viu nenhum filme do Cassavetes, é um bom ponto de partida. Ele ganhou o Urso de Ouro de melhor atriz no Festival de Berlim. A cópia está maravilhosa aqui e tem uns extras muito interessantes que falam, por exemplo, a sequência final, como ela foi feita. É muito interessante o método que o Cassavetes usa para fazer a sequência final, né? Então, realmente é um grande filme do Cassavetes, é um prazer lançar. Aí nós temos, em fevereiro, teremos o Sessão Dupla de Terror, aquele exclusivo que estava prometido para setembro, né? Agora, enfim, sendo lançado para todo o mercado. É um Digisec com 2 DVDs em edição limitada com 4 cards, né? Traz os filmes, as duas versões, as duas primeiras versões do livro Eu Sou a Lenda, do Richard Matheson, que é a última, o Mortos que Matam, né? Com o Vincent Price, e A Última Esperança da Terra, que é com o Charlton Heston. Aí nós temos 2 filmes formando essa sessão dupla em cada disco. 2 filmes importantes da tradição de zumbi. O Zumbi Branco, também conhecido como Zumbi Legião dos Mortos, o primeiro filme de zumbi da história, com Bela Lugosi, e O Morto Ambulante, com o Boris Karloff, dirigido pelo Michael Curtiz. E aí, fechando o mês, nós temos o Arte do Abel Ferrara, um destaque com 2 DVDs, com os filmes Os Chefões, O Rei de Nova York, Sedução e Vingança e Inimigos pelo Destino. E, por último, o Valdo Vieira, Vida e Obra, um documentário sobre a vida do famoso médium que trabalhou com o Chico Xavier e depois foi fundar a Conscienciologia lá no sul do Brasil. Então é isso, eu agradeço e até fevereiro.